Sagradas Escrituras, livro do profeta Zacarias, capítulo 6. Vamos ler o versículo 5, 6 e 8. Desde já eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me concede. Louvo a Deus também pela vida do anjo desta igreja, pela confiança em livro de Zacarias, capítulo 6. Eu quero ler o versículo 5, o 6 e o 8. Glória a Deus. Eu não vou estender muito para nós não demorarmos, mas o tema é o tribunal dos homens e o tribunal de Deus. O tribunal dos homens e o tribunal de Deus. Quem achou de amém? Glória a Deus. Vamos ler. Assim diz, versículo 5. E o anjo respondeu e me disse: estes são os quatro ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Versículo 6. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. 8 e último. E me chamou e me falou, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra. Na terra. Sente glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Ei, Jesus. Igreja, o texto. Peço que segure esse relógio, em nome de Jesus. Mas eu vou ser breve. Hein? Vou ser breve. Eu quero extrair o que. Até porque eu quero contar algo aos irmãos. Mas se fugir da minha mente, Deus não quer que eu fale. E se eu lembrar, eu falarei. Bem? Mas o tema que nós vamos trabalhar é o tribunal dos homens e o tribunal de Deus. Qual tribunal é mais severo? Talvez a gente pense assim, que o tribunal dos homens é mais severo do que de Deus, porque Deus é misericordioso. Sim ou não? Vamos lá. Deus é misericordioso. Tem algumas passagens na Bíblia que a Bíblia diz assim: se arrependeu o Senhor daquele mal. Então Deus não vai fazer mais aquele mal que Ele queria fazer em algumas pessoas na época do povo de Israel. Mas em algumas passagens da Bíblia, a Bíblia fala acerca dos juízos de Deus. E se nós formos comparar os juízos de Deus e os juízos dos homens, é bem diferente. E pela Bíblia Sagrada, os juízos de Deus é mais um pouco severo do que os dos homens. Porque o próprio Jesus, ele abre a boca e diz em Mateus 10, 28, Jesus diz: não temeis aquele que pode matar o corpo, antes temei aquele que pode matar o corpo e fazer perecer a alma no inferno. Jesus está falando dos homens e de Deus. Para nós não teremos aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Uma pergunta: a alma é imortal? A alma pode morrer? Profeta Johannes, claro que não. Glória, Jesus está falando ali na segunda morte, da alma ser lançada no inferno, que o homem não é capaz de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Jesus está falando que o homem é capaz de matar o corpo, mas não pode lançar a alma no inferno. Só que tem um que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. O nome dele é Jeová Jireh, Jeová Rafá. Irmãos, talvez você venha para a igreja, serve a Deus e pensa assim: rapaz, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. É verdade. Às vezes Deus não cobra de alguém um pecado de alguém, não é porque Deus não quer cobrar, porque Deus está dando oportunidade para aquela pessoa se arrepender daquele mal, daquele pecado, daquelas turbulências que ele está praticando. E a passagem que nós lemos, irmãos, é uma passagem um pouco complicada de entender, porque
diz que o profeta Zacarias, não é Zacarias, o pai de João Batista, aleluia, outro Zacarias na época de Zorobabel, aleluia. Então Zacarias, irmãos, tem muitas visões, aleluia, e esta sexta visão que ele tem, a Bíblia diz que um anjo pergunta para ele: o que tu vês, Zacarias? Aleluia. Ele diz que vê 4 cavalos, só que esses cavalos é um conjunto de 4 cores: vermelho, preto, amarelo e branco. É quase praticamente o mesmo de Apocalipse capítulo 6, aleluia. Só que Zacarias, ele está vendo aquela visão. Só que a visão que ele está tendo, ele vê um monte de metal, e os cavalos, as carruagens saem dentro deste monte. Nós sabemos que isso é símbolo, é figura de linguagem, aleluia. Só que aqueles cavalos não é figura de linguagem. O texto que nós lemos no versículo 8 diz que os cavalos que foram lançados aleluia, que foram enviados para a terra do norte, fizeram repousar o Espírito de Deus, aleluia. Que linguagem é essa que aqueles cavalos fizeram repousar o Espírito de Deus? O que é que a Bíblia está dizendo que aqueles cavalos fizeram repousar o Espírito de Deus? Por quê? Porque aqueles cavalos aplacaram a ira de Deus. O que é levado a aplacar a ira de Deus? É que aqueles cavalos executaram o juízo de Deus. É como se Deus mandasse uma demanda para aqueles cavalos, aleluia, e aqueles cavalos cumpriu com aquela demanda. Então Deus se aplacou com a sua ira, ou melhor, ficou exausto, aleluia. Aqueles cavalos, aleluia, cumpriu com aquela demanda que Deus tem mandado. E para nós sabemos, teve alguns cavalos que foram enviados para o sul e outros para a terra do norte. E a Bíblia diz que os que foram para a terra do norte fizeram repousar o Espírito de Deus, aleluia. E o que é aqueles cavalos? Nós lemos que aqueles cavalos são os 4 ventos do céu, aleluia. E para que serão os 4 ventos do céu? Nós vamos entender no meio da pregação, irmãos. O tema da campanha de quinta é o tribunal dos homens e o tribunal de Deus. Quando se fala de tribunal, que está me ouvindo, diga amém. Quando se fala de tribunal, nós lembramos logo de um juiz, nós lembramos logo de um promotor, nós lembramos logo de um executivo, aleluia, das autoridades, aleluia, judiciária. Nós lembramos logo, aleluia, daquela audiência que uma pessoa está sendo réu, está sendo julgada, aleluia, e o juiz está ali com seu martelo, ou para absolver aquela pessoa, ou para condenar aquela pessoa. Só que, amados irmãos, o tribunal dos homens é bem diferente do que o de Deus, aleluia. Por quê? Porque a capacidade da mente do homem não pode se assemelhar à capacidade da mente de Deus, porque Deus é o justo juiz. Quando a Bíblia diz que Deus é o justo juiz, que com Deus não há engano. E nós sabemos, irmãos, que muitas coisas acontecem na justiça dos homens, porque a justiça dos homens, eles podem ser comprados por dinheiro, eles podem ser comprados por fama, e ele pode aplacar e passar a mão em cima, aleluia, dos erros, aleluia, oh glória. Só que com Deus é diferente, amados irmãos, e nós sabemos que Deus, ele tem o seu tribunal, aleluia. Mas Andrevaldo, aonde está, aleluia, o tribunal de Deus? O tribunal de Deus não está no céu, aleluia. O tribunal de Deus pode acontecer a qualquer momento. É o arrebatamento? Não. É o juízo final? Não, aleluia. Quando se fala de tribunal de Deus, está falando de juízo, está falando de julgamento, aleluia. E nós sabemos, irmãos, pela justiça dos homens, que todos os dias acontece um julgamento, um juízo, aleluia. O juízo humano, o juiz da terra, pode julgar o réu, aleluia, pode absorver segundo a lei e pode condenar segundo a lei, aleluia. E a palavra de Deus diz, aleluia, no livro de Salmos, capítulo 7, versículo 11, a Bíblia diz: se ele é um justo juiz, é que se ira todos os dias. Olhe para mim aqui, igreja. Quando o salmista diz que Deus é um justo juiz, que se ira todos os dias, aleluia, a Bíblia está dizendo que os nossos pecados provocam a ira em Deus. Por quê? Porque Deus é
de cavalos, glória, vermelho, preto, branco e amarelo. E esses cavalos executaram a ira de Deus. Eu vou contar umas passagens da Bíblia, aleluia, para contar a vocês o que Deus tem feito, aleluia, no seu tribunal, porque Deus é o grande juiz. Jesus Cristo está como advogado neste momento, aleluia. O que é que um advogado faz? Um advogado na terra, nós sabemos que aquele advogado, aleluia, que está ali ou para defender o réu ou para acusar. Nós sabemos que existe dois tipos de advogado: advogado de defesa e advogado de acusação, aleluia. Só que o nosso Salvador está na condição, aleluia, de defesa, aleluia. Glória, talvez você entrou aqui esta noite, aleluia, já era para tu estar morto, já era para você estar morta, mas o grande advogado, o verdadeiro advogado, clamou para o grande juiz: não, pai, dá mais uma chance para ele, dá mais uma chance para ela, aleluia, dá mais uma oportunidade. Se eu fosse você, através dessa palavra, eu glorificava ao Deus da glória, aleluia. Sabe por quê? Aleluia. Eu vou falar uma coisa para a igreja, mas não se assuste não, igreja, atente os vossos ouvidos. Se fosse depender de Deus, aleluia, porque Ele é santo, Ele já destruiria o planeta Terra, aleluia. Agora, por que Deus não destruiu? De Israel, Êxodo capítulo 32, a Bíblia diz que o povo, aleluia, se prostitui com bezerro de ouro. Deus disse para Moisés: desce do monte, aleluia, porque o povo se tem desviado. Deus disse: eu matarei todo mundo e farei de ti uma grande nação, aleluia. Mas Andrevaldo, Deus não matou o povo naquela mesma hora que ele estava falando com Moisés, é verdade, mas tu lembra do deserto? Capítulo 14, Deus matou todo mundo que tem 20 anos para cima, vai morrer, aleluia. Deus é o grande juiz, Ele não se esquece dos nossos atos, aleluia. Agora olhe para mim, como eu falei, se fosse depender, aleluia, da santidade de Deus, o mundo já haveria sido destruído. Mas por que Deus não destruiu o mundo? Aleluia, porque aqui tem um crente que está glorificando. Eu vou pregar. O que é que o tribunal dos homens pode acontecer? Pode acontecer corrupção, pode acontecer mentira, pode acontecer falsidade por causa de recursos, de meios, aleluia, por amizade, aleluia, por causa de amizade. Um juiz pode aplacar a condenação, aleluia. Tem muitos juízes, aleluia, nesta terra corrupto, aleluia, que por causa do dinheiro, o dinheiro fala bem mais alto, aleluia, aleluia. E o juiz pode aplacar, aleluia, aquele juízo e não condenar o réu, aleluia. Só que com Jeová, meu Deus, só que com Jeová é diferente, glória. Porque, Andrevaldo, sabe por quê? No tribunal do grande Deus eu posso estar pregando aqui, aleluia, eu posso estar glorificando aqui dentro, e se lá fora eu tiver uma vida dupla, você acha que eu vou escapar do grande juiz? Aleluia, não vou, aleluia. Se tu vir para a igreja glorificar a Deus, falar línguas estranhas, sapatear aqui, aí quando tu chegar na tua casa, aí tu bota aí o canário, tem tudo, aleluia, na televisão, aí tu bota lá Pablo da Rocha na televisão, aleluia, eu vou abrir a boca, glória. Tu pode falar línguas estranhas aqui. Será que na tua casa tu continua falando línguas estranhas ou língua pervertida? Aleluia, glória. Será que tu continua falando a basúria, ou se tu continua falando o nome da pelada? O juiz está te vendo, aleluia. O grande juiz está te vendo, aleluia. Você pensa, você pode enganar o diabo, você pode enganar o tranca-rua, mas Jeová, aleluia, não pode enganar, não pode enganar. Oh, glória, ninguém engana Deus.
Sabe por quê? Meu Deus. É porque tem crente que pensa assim, ó. Deus é amor. E Deus não vai cobrar de mim. Por quê? Eu sou bonita. Deus não vai cobrar de mim porque eu tenho cabelo liso. Jesus pode colocar piolho no teu cabelo. Cadê a glória? Aleluia. Aleluia. Deus não cobra de mim, aleluia, porque a cor da minha pele é diferenciada. Você sabia quem fez a pele? Glória. Jesus pode colocar, aleluia, um vitiligo na sua pele, aleluia, para você adorar Ele como deve adorar. Aleluia. Agora não pense que você pode enganar a Deus. Aleluia. Você tem que ser crente aqui, crente lá fora, crente na escola, crente dentro de casa, crente no trabalho. Aleluia. Igreja, eu vou lhe dizer uma coisa. Tem crente que pensa assim, ó, passou 2020, passou 2021, passou 2022, passou 2023, passou 2024, chegou no ano de 2025, é ano de viver as promessas de Deus, oh glória. Vai depender muito, profeta, aleluia, para tu viver isso aqui, as promessas. Se eu tiver em santidade, eu vou viver as promessas. Se eu tiver na safadeza, eu vou viver a ira de Deus, oh glória. Se eu tiver na cachorrada, eu vou viver a ira de Deus, aleluia. Só que tem promessa de Deus, abre a boca, mata. Oh glória, igreja, oh glória. A Bíblia diz, é no livro do profeta Ezequiel, oh glória. Olha o que a Bíblia diz. Deus não, aleluia, ninguém pode enganar, aleluia, o justo juiz. Aleluia, eu posso enganar, até posso enganar um juiz terreno, e eu posso comprar ele. Por quê? Porque ele é carne, e se ele é carne, ele é fraco. Tem uma fraqueza, porque ele é carne. A Bíblia diz que Deus não é carne e nem sangue. João 4:24, Deus é Espírito. Da mesma forma que Deus está aqui, Deus está no teu quarto. Da mesma forma que Deus está aqui, Ele está lá na tua escola. Da mesma forma que Deus está aqui, Ele está no teu trabalho. Aleluia. Da mesma forma que Deus está aqui, Ele está onde tu passeia. Aleluia. Ele está te observando. Aleluia. Oh glória. Tome muito cuidado, porque Ele não pode comprar. Ele não se vende. O da terra se vende, porque é carne, porque é humano. Deus não é humano, Deus não é carne, Deus não é sangue. Deus não pode se zombar. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que ficou difícil de glorificar. Isso, glória é para Ele, não é para mim. Se você sentir vontade de glorificar, amém. Mas se a moeda travar, é porque você está ouvindo mesmo. Aleluia. E eu tenho o tribunal dos homens e o tribunal de Deus. O réu pode ser condenado, pode ser absolvido na condição das suas causas ou da sua confissão. A condenação pode ser aplacada, diminuindo os anos, os dias ou os meses. Existem tipos de julgamentos e tipos de prisão. Um juiz pode bater o martelo e dizer: você vai ficar preso durante 3 anos, prisão domiciliar. Prisão domiciliar é você ser liberado do presídio, da penitenciária, conjunto penal, e ser preso dentro de casa, ficar durante 3 anos dentro de casa. Prisão domiciliar. A prisão também pode ser, glória, você permitido estar na sua cidade até certo horário. Não pode passar das 22 horas da noite. Pronto, quando chegar das 22 horas, você tem que estar dentro da sua casa, dentro do seu lar. Aí o juiz terreno não pode aplacar esses tipos de juízo, esse tipo de causa. Só que com Deus é diferente. Com Deus, né? Você faz isso, você vai ter que fazer aquilo. Aí você vai ter que estar assim, você vai ter que estar desse jeito. Deus não é assim, igreja. Deus é assim: você vai ter que ser santo ou profano, ou você seja quente ou você seja frio. Aleluia. Quem é
santo se santifique e quem é sujo. Então a condição de Deus é dessa forma: ou você seja santo, ou você seja profano, ou você seja crente, ou você seja ímpio. Aleluia. Aí a Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 1, diz que Deus se revela para o profeta. Aí no capítulo 9, a Bíblia diz que Deus aparece ao profeta, aleluia, na forma de um anjo. Olha a forma daquele varão de guerra. A Bíblia diz que o anjo aparece ao profeta Ezequiel. Ele diz assim, ó: estando eu assentado na porta da minha casa, aleluia, um varão apareceu a mim, aleluia, este varão, oh glória, não tem como entender, aleluia, da cintura para cima era como turquesa, e da cintura para baixo era como fogo, aleluia, não tem que entender, aleluia. E a Bíblia diz que aquele varão pega Ezequiel e leva em visão, sabe para onde? Para a igreja. E na porta da igreja, aleluia, tinha os anciãos assentados à porta da igreja, 70 homens, oh glória. E a Bíblia diz que o anjo olha para Ezequiel e pergunta para ele: tu vês, filho do homem? Aleluia. Ezequiel olha e vê, aleluia. A Bíblia diz que o anjo pega Ezequiel, aleluia, leva para dentro da igreja. Meu Deus, oh glória, aleluia. E no pátio da igreja tinha um muro, e neste muro, aleluia, a Bíblia diz que o anjo diz para ele: cava na parede, aleluia. E quando se cai, e quando o profeta cava, a Bíblia diz que ele olha pelo buraco, vê as mulheres, meu Deus, olha as mulheres clamando por Tamuz, Tamuz, Tamuz. E eu fiquei impressionado, porque elas estavam clamando no escuro, aleluia. E qual é o intuito? Estou no escuro, Deus não vai me ver. Lá vai o comodória, estou no escuro, Deus não me vê. Tu vai enganado, Deus enxerga no claro e no escuro, aleluia. Deus enxerga no claro e no escuro. As mulheres estavam clamando por Tamuz no escuro. E diz o texto: a gente está em trevas. Deus não vai nos ver, porque Deus abandonou esta terra. Pode levar 5 anos, pode levar 30 anos, tu vai esquecer. Mas quando o Jeová tocar, tu vai lembrar. Porque Deus não se esquece. O homem é falho, o homem pode esquecer, mas Deus não. E as mulheres clamando por Tamuz, 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 Tamuz. Deus não vai nos ver porque nós estamos no escuro. Aleluia. André Paulo, o que é que pode acontecer no escuro? Aleluia. O que pode acontecer no escuro? Fornicação. O que pode acontecer no escuro? Aleluia. É muita glória, é muita safadeza. O que pode acontecer no escuro? Fofoca. O que pode acontecer no escuro? Aleluia. É o nome da irmã dentro da tua boca. O que pode acontecer no escuro? É o nome do anjo da igreja na tua boca. O que pode acontecer no escuro? Aleluia. É mulher casada tá com homem casado. Aleluia. O que pode acontecer no escuro? É homem casado é com mulher casada. Aleluia. Mas no escuro, aleluia, o grande Deus que é luz, ele vê. Aleluia. Glorifica ele aí. Ainda não acabou, o relógio já voou, mas eu vou terminar de falar. Oh glória, a Bíblia diz, aleluia, no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, e no livro de 2 Samuel, capítulo 24, aleluia, o segundo coração de Deus. Quem era o segundo coração de Deus? É Davi, meu Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu fiquei impressionado, sabe por quê? A Bíblia diz que Davi está na terra de Israel, meu Deus, aleluia. Ele olha para o povo. A Bíblia diz que Satanás incitou o coração de Davi para contar os seus soldados, aleluia. Davi chama o comandante, aleluia, do seu exército por nome de Joabe. A Bíblia diz que Davi diz para Joabe: vá contar, aleluia, o povo, não é eles, aleluia. Joabe abre a boca e diz para
Quando Davi conta, deu 1.100.000 soldados. A soberba entrou no coração. Aí ele reconhece: ixi, pequei contra Deus. Irmão, imediatamente, não levou 3 dias, não levou 2 dias, imediatamente um vidente que era profeta, só que era chamado de vidente naquela época, por nome de Gade. Deus levanta o profeta até Davi, glória, e manda ele até Davi. Agora eu tenho 3 coisas para tu escolher. Aleluia, glória. Tu prefere 7 anos de fome? Aleluia. Tu prefere ser perseguido por teus inimigos por 3 meses? Ou tu prefere ter dias de peste na tua terra? Davi ajoelha, olha para o céu e diz assim: eu prefiro que Deus me julgue do que os homens, porque Deus terá misericórdia de mim. É o que muitos crentes pensam hoje: eu vou pregar, mas vou pregar no pecado. Eu vou cantar, mas vou cantar no pecado. Pode pregar, pode cantar no pecado, mas a conta vai chegar um dia. Aleluia. Davi pensou dessa forma: aleluia, eu vou pregar, mas Deus vai ter misericórdia de mim. Eu vou cantar, mas Deus vai ter misericórdia de mim. Aleluia. Eu imagino Deus olhando para Davi dizendo: tu é rei, aleluia, segundo o meu coração. Aleluia, mas escolhe 3 coisas aí, rei, vai. Aleluia. Tu prefere 7 anos de fome? 3 meses fugindo dos seus inimigos? Ou prefere 3 dias de pestes na tua terra? Ele ajoelha, olha para o céu e diz: eu prefiro que o Senhor me julgue, porque o Senhor terá misericórdia de mim. Imediatamente a Bíblia diz que aparece um anjo. Oh, meu Deus! Um anjo com a espada desembanhada. Aleluia! A Bíblia diz que imediatamente 70.000 homens morreram. Aleluia! Davi olha o anjo matando todo mundo na terra de Israel. Ele olha e diz assim: meu Deus, cobra de mim, porque foi eu que provoquei isso, não foi as ovelhas. Aleluia! E Davi olha para o anjo, ele vê o anjo. Aleluia, meu Deus, vai ter gente que vai ver anjo. Vai ver anjo, vai. Eu sei que tu vai ver. Aleluia, vai ver. A Bíblia diz que Davi olha, vê o anjo entre o céu e a terra, com a espada desembanhada. Quando ele clama a Deus, a Bíblia diz que Deus olha para o anjo e diz: bota a espada na barriga. E Deus se arrependeu daquele mal. Agora me diga uma coisa: Deus deixou ele cobrar de Davi? Tu acha que Davi, sendo rei, segundo o coração de Deus, Deus cobrou? Imagine nós. A Bíblia diz que Davi compra um pedaço de terra e vai sacrificar a Deus. Deus consome o sacrifício e recebe. E aplacou a ira. E tu acha que tu vai escapar? Davi não escapou? Segundo o coração de Deus, eu vou escapar. Se eu não andar na linha, eu vou escapar. Eu vou viver isso aqui? Tu vai viver isso? Aí tem crente que pensa assim: quem tem promessa não morre. Quem tem promessa de Deus não morre não. Não desiste não. Quem tem a fé de Abraão, aleluia, anos de vivermos as promessas de Deus. Aleluia, tu só vai poder dizer isso e viver isso se tu tiver, aleluia, diante da santidade dele corretamente. Agora, se tu tiver torto ou torta, tu acha que tu vai viver isso aqui? Isso aqui tu vai viver? Aleluia. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 4, Deus diz assim: se vós se converterdes dos vossos pecados e das vossas práticas, eu me arrependerei do mal que eu ia fazer a vós. Aleluia. E Ezequiel capítulo 7 diz que Deus manda o profeta gritar: o fim vem, a destruição vem. Aleluia. Se arrependa. Aleluia. Quando o profeta está clamando na cidade de Israel e de Judá, aleluia, a Bíblia diz que Deus manda o anjo naquela terra, e o anjo, o Deus fala
Encerro aqui. O tribunal dos homens. Houve um homem na Bíblia que foi julgado por muitos tribunais. E o nome dele é Paulo. Paulo foi julgado em muitos tribunais. Primeiro, em Jerusalém pelos judeus. Segundo, Paulo viaja para a Macedônia, passa Chipre. Perdão, passa Chipre, passa Atenas, chega em um certo lugar. Quem ouve falar sobre Icônio? Quem é bem nessa hora que eu estou falando? Icônio. Paulo está pregando, já vou encerrar aqui. Paulo está pregando. Os judeus religiosos da Ásia Menor, aleluia, vê que Paulo está pregando a respeito da ressurreição de Cristo. Porque Paulo era judeu, pregava ao favor do judaísmo. E ele está pregando agora contra o judaísmo e a favor do cristianismo. E os judeus vendo isso, porque conheciam a história de Paulo, aleluia, agora vai acusar a Paulo por crime, dizendo que Paulo está pregando uma seita proibida entre os judeus e os fariseus. Agora você tem que ouvir isso aqui. Aí eles levam Paulo para um tribuno chamado Félix, aleluia. Félix julga Paulo, aleluia, e Paulo diz: eu quero ser apelado para César. Atos capítulo 23, aleluia, Paulo é julgado por Félix, aleluia. Quando Paulo é julgado por Félix, a Bíblia diz que Paulo é levado para as costas das fortalezas, aleluia. Quando chega em Fortaleza, Paulo é julgado por um rei chamado Agripa, aleluia. E quando chega no tribunal do rei chamado Agripa, a sua mulher chamada Berenice, a Bíblia diz que o sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote, abre a boca para falar com Paulo, dizendo: eu mandarei que esses te ferem na sua boca. Paulo diz: se tu me ferir, Deus vai te ferir, aleluia. E o Agripa, olhando o testemunho de Paulo, Paulo dizendo: olha, ó rei potentíssimo, eu sei que os judeus me acusam, mas eu não tenho crime nenhum, porque prego a Jesus, aleluia, Nazareno, que me apareceu perto do caminho de Damasco. E ele conta a história que Jesus apareceu para ele. A Bíblia diz que Agripa chama sua esposa e um rapaz chamado Ananias em particular, dizendo: olha, eu não vejo crime algum neste homem, não era para ter apelado a César. Aí depois dessa história, Paulo é levado para Roma e morre lá em Roma, aleluia. O que eu quero contar aqui, aleluia, que o tribunal dos homens é diferente do que o de Deus. É Deus, irmãos, aleluia. Se ele quiser cobrar agora, ele cobra agora, aleluia. E se ele quiser não cobrar agora, ele não cobra, porque ele é Deus. Quem crê na glória de Jesus aí? Quantos creem na glória de Jesus? Crê mesmo, crente? Aleluia. O que eu quero dizer para você é que a glória de Jesus é real. É real, é real, é real. Glória. A glória de Jesus é real. Certa vez, glória, eu tinha terminado de orar. Você tem que ouvir isso aqui. Aleluia. Eu tinha terminado de orar, eu fui dormir. Por incrível que pareça, o porteiro Kaique estava também, aleluia, no sonho. Glória, foi sonho, revelação ou visão, eu não entendi direito, mas eu sei que eu vi o varão Kaique também. Glória, eu estava, glória, não sei dizer se era a igreja, aleluia, ou se era o meu quarto, mas as minhas orações de madrugada era: eu quero que o Espírito Santo se revele para mim. E levou muito tempo eu pedindo para Jesus: Jesus, me mostre a tua glória, me mostre a tua glória. E levou muito tempo eu pedindo que Jesus se revelasse para mim, aleluia. Certo dia, esses dias, glória, eu estava na minha cama, candai, conduzi, calabondere, baixo, derrebaia, aleluia. Eu estava na minha cama, eu me vi em um lugar, meu Deus da glória, aleluia. Eu ouvi uma voz dizendo: não entre por essa
brinca. Não brinca, porque a glória dele é real. Quem já tomou um choque de 220? Eu não estou falando um choque que você toca assim e tira rápido. Eu estou falando de um choque que você toma e segura. Já tomou? Aleluia. Foi dessa forma. Eu perdi a fala. O meu nariz pesou. O meu corpo ficou anestesiado. Meu Deus. Oh, Jesus, visita a crente aqui. Visita o quarto dele, Jesus. Amém, igreja? Então Jesus está disposto a se revelar para você. E você está disposto a buscar a Ele. Amém? Eu peço à igreja que se coloque de pé em nome de Jesus.